Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: Breno Altman afirma que Lula é um conservador. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando, muito importante, hein, gente? A gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, nesta terça-feira, para o Manhã Brasil, nós tivemos uma entrevista do jornalista Breno Altman. Breno Altman, para quem eventualmente não conhece, do Opera Mundi, é um histórico militante comunista, foi militante do PCB, é um cara que teve um papel muito importante em 2023 e em 2024 na solidariedade à causa palestina. Eu até já brinquei com ele que Breno virou um líder de massas e começou a dar palestra pelo Brasil inteiro, divulgando o livro dele Contra o Sionismo, publicado pela editora Alameda, e foi figura central, né, porque é uma luta que continua, na solidariedade ao povo palestino. E Breno Altman veio no Manhã Brasil, programa conduzido brilhantemente pelo grande Mauro Lopes, e aí deu uma entrevista que é histórica, uma entrevista importante. Por quê? Nesta entrevista, o Breno, ele diz que o Lula é essencialmente avesso ao risco e que evita o conflito. E diz que Lula é um conservador no sentido político, e que Lula não compra risco político. Ele quer mudanças dentro da ordem. E por que isso é importante? Vamos lá. Eu venho falando há muito tempo aqui no canal de uma morte da esquerda brasileira. Falar em morte da esquerda brasileira significa chamar atenção para um diagnóstico de que o que se entende majoritariamente como esquerda brasileira é incapaz, enquanto sujeito político nacional, de apresentar um programa da classe trabalhadora com independência de classe, confrontando a burguesia interna e o imperialismo. Feito. Então, falar em morte da esquerda não significa dizer, galera, acabou, perdemos, vamos todo mundo para casa. Significa dizer, gente, a gente precisa reinventar a esquerda brasileira. A gente precisa reconstruir uma esquerda no Brasil. Uma esquerda que seja radicalmente revolucionária, anti-imperialista, de massas e conectada com a realidade brasileira e com o papel do Brasil no mundo, neste momento de acirramento dos conflitos globais, né, e crescimento da agressividade do imperialismo liderado pelos Estados Unidos. Pois bem, essa entrevista do Breno, eu acho que ela é reveladora para a gente fazer um diagnóstico de por que a esquerda no Brasil morreu e de responsabilidades. Aqui, antes da gente ouvir a fala do Breno, preciso fazer dois preâmbulos muito rápidos. Vamos lá. Primeiro preâmbulo muito rápido. Eu não compartilho de tendências teórico-políticas subjetivistas que tratam como se o problema da inação ou da falta de ação revolucionária da classe trabalhadora é só as direções pelegas. Basta substituir as direções pelegas que está tudo resolvido. Isso parece muito o debate clássico do trotskismo sobre a crise de direção. Eu não acho que é assim. Eu acho que as direções pelegas atrapalham muito, atrasam muito o movimento da classe trabalhadora. Agora, se a gente substitui uma direção pelega, por exemplo, de um sindicato, por uma direção combativa, classista, isso não vai fazer com que amanhã aquele sindicato volte a ser o sindicato de massa, reconhecido, enraizado na classe trabalhadora. O processo de disputa política para enfrentar as correntes conciliatórias, social-liberais, pelegas, é um processo de reconstrução da força da classe trabalhadora. Eu não acho que existe uma força da classe trabalhadora pronta ali, intacta, e basta mudar a cabeça das direções e que a classe trabalhadora vai estar pronta para a revolução. Eu acho isso muito importante, porque além de uma certa tradição trotskista, eu acho, inclusive, que em certas correntes, certas figuras do cirismo, tem uma certa ideia que parece que é só mudar a cabeça do movimento. Não acho que seja isso. Eu acho que a disputa para questionar a direção hegemônica do que se entende hoje como esquerda brasileira, o PT, é parte de um processo político de reconstruir uma força da esquerda brasileira. Isso por um lado. Por outro lado, eu não estou entre aqueles que nega eventuais méritos políticos do Lula, né? Para mim é muito simples.
Se o Lula é líder da esquerda brasileira há mais de 30 anos, ele fez isso também com méritos. Significa, no mínimo, que ele conseguiu derrotar todo mundo que tentou ameaçar essa liderança. E aí vamos lá, objetivamente, o Lula, para se consolidar enquanto figura líder da esquerda brasileira, ele derrotou politicamente o Miguel Arraes, o João Amazonas, o Leonel Brizola e, em alguma dimensão, o Luiz Carlos Prestes. O Prestes estava em declínio quando o Lula estava em ascensão, o Prestes morreu em 1990 e tal. Mas é isso, o Lula conseguiu derrotar várias lideranças pelo caminho. E aí, eu não entro em debate moral, que o Lula é desonesto, que o Lula mente, não sei o que, como alguns ciristas, por exemplo, fazem. Eu não faço esse debate não, viu, gente? A luta política é dura. E é isso, se a pessoa consegue usar métodos que você considera desonesto e consegue passar incólume por isso, é falha sua também, né? Que não soube fazer o enfrentamento, a denúncia, a resistência correta, sabe? Então o Lula tem méritos, né? A minha discordância com o Lula é uma discordância estratégica, uma discordância de projeto de país, de concepção política. Eu sou marxista. O Lula toda semana agora está dando uma declaração antimarxista, né? Mas isso não significa negar méritos do Lula. Inclusive, eu já disse, por exemplo, no As Ideias Podcast, quando eu fui lá dar uma entrevista, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Eu admiro a capacidade do Lula de compreender o imediato da classe trabalhadora. O slogan do Lula 2022, picanha e cerveja, eu achei genial. O meu problema com o Lula é que ele não usa um slogan como esse para politizar e pautar, por exemplo, um debate sobre soberania, segurança alimentar e reforma agrária. Mas assim, o slogan picanha e cerveja foi genial. Mas alguém vai dizer assim, Jones, mas quem fez isso foi o marqueteiro. Tudo bem, mas o candidato aprova ou desaprova o que o marqueteiro faz, né? Então, a genialidade não é só responsabilidade do marqueteiro e a burrice também não é só responsabilidade do marqueteiro. Basta ver, por exemplo, que o Guilherme Boulos disse amém para aquela campanha horrorosa que o marqueteiro dele fez. Então, se o marqueteiro fez uma campanha tosca, infantilóide, despolitizada, isso é responsabilidade do marqueteiro, mas também responsabilidade do Boulos, que viu aquilo e pensou, eita, tá bom que só a porra, ó, pode dar-lhe. Entendeu? Então, é isso. Lula tem muitos méritos políticos, agora tem um problema aqui estratégico. Qual é esse problema? A gente vai ver agora a fala do Breno Altman, que é petista, viu, gente? Petista. E eu achei muito bom o Breno falar isso, porque se eu falasse, o mundo acabava, né? Mas o Breno Altman é petista, ele é branco, o que faz com que as pessoas fiquem menos agressivas também e tal. Então vamos ver o que foi que o Breno Altman falou. Os seus compromissos aqui e acolá, mas o Lula, eu nunca o vi se deixar levar ao abatedor. Ele reage quando a situação parece condená-lo à derrota. E ele, historicamente, ele tem um instinto de sobrevivência extremamente aguçado. Nós poderíamos aqui listar uma série de situações, além de 2005, 2006, em que ele revelou esse instinto de sobrevivência. Até mesmo na sua prisão ele revelou esse seu instinto de sobrevivência. Não eram poucos os petistas que propunham a ele ir para o exterior, né? Ir para uma embaixada, e ele percebeu que aquilo era o seu fim, que o martírio é o que permitiria o seu renascimento. Esse é o instinto de sobrevivência dele, que o leva até mesmo a sacrifícios pessoais. Ele se move por um instinto de sobrevivência política muito forte. Se ele não se sentir encorajado e com forças e com ânimo para fazer um giro de timão, não vai ser o seu governo que o fará, porque o governo é fraco. O governo é fraco e o governo é capturado, em grande medida, ele está capturado por ideias liberais, e quando não está capturado pelas ideias liberais, está capturado pelo medo. O medo é o afeto predominante na esquerda brasileira hoje. Detalhe, isso é parte essencial do diagnóstico que eu e Eribaldo Maia fazemos no livro Cinismo e Morte das Esquerdas, né? Coloca aí na tela, Maxwell. E aí, neste momento, eu estava no chat, né? Eu ouvi na entrevista, eu escrevi assim, ganha um Corolla. Quem descobrir qual é o principal responsável por fazer o medo o afeto dominante na política brasileira, sabe? Vocês sabem quem é o principal responsável, né? É o PT e o Lula, né? É o PT e o Lula, que há 20 anos justificam o seu papel como hegemônico na esquerda brasileira não a partir do que entregam, mas principalmente a partir da ideia que tem um mal maior e que só o PT pode derrotá-lo. Então, assim, o medo como afeto principal das esquerdas no Brasil é obra e graça da hegemonia petista, sabe? Obra e graça, não é um negócio que caiu do céu não, viu? Obra e graça da hegemonia petista. Mas vamos continuar. Medo de agir. Medo de tudo ficar pior.
Oh, não mexe, que se mexer fica pior. Há um medo de que as coisas fiquem piores. Então, isso leva à inação, isso leva a uma paralisia. Em 2005, você tinha forças dentro do governo e dentro do PT mais ativas e encorpadas para ajudar o presidente a fazer o giro de timão que foi feito. A crítica, a pressão interna no PT e no governo ajudou o presidente a sair daquela política com conotações liberais, que era dirigida pelo Palocci, para uma política desenvolvimentista. Foi muito importante a crítica, a pressão interna naquele momento. O Palocci vinha sendo desgastado muito antes do caso do Caseiro. Né? A política econômica do Palocci era minoritária no PT desde 2004. Ela estava já desgastada, isolada. E isso ajudou o presidente Lula a fazer o giro em 2005. Hoje, esta capacidade de crítica e pressão, ela é menor do que no passado. Sim. Não, e esse afeto-medo, como o principal afeto que move a esquerda brasileira, é um afeto promovido pelo próprio presidente Lula, historicamente, né, Breno? Precisa reconhecer, né? Ele é o medo, né? Essa coisa de que a extrema-direita, você vê a lógica dele toda atualmente, é uma lógica de criar uma contraposição democracia versus bolsonarismo, né? Nós contra a extrema-direita, se não for nós, a extrema-direita vem e liquida o país. Então, esse afeto-medo também move eu faria uma separação, Mauro, para a gente poder interpretar, digamos, com mais acuidade o comportamento do Lula. Eu vou separar entre medo e conservadorismo. O Lula é estruturalmente uma pessoa conservadora. Eu não estou falando que ele tem posições conservadoras de direita. Estou dizendo que ele é um conservador no sentido de que ele não gosta do risco e não gosta do confronto. Uhum. Essa é a característica do Lula ao longo da sua vida. Ele só vai para o confronto quando não resta outra alternativa de verdade, quando ele não vê outro caminho. Então, ele não tem gosto pelo risco e pelo confronto. É uma personalidade política diferente, por exemplo, para citarmos um personagem já sobre o qual já conversamos hoje, é uma personalidade diferente da do Maduro, da que foi o Chaves, da que foi o Fidel, da que foi... Enfim, Brizola. Né? Então, Lula é um conservador. Uma vez eu ouvi do professor Marco... Aí, veja, gente, antes da gente continuar, vamos pensar o que isso significa. Veja, essa análise está correta, viu? Inclusive, isso não é uma novidade. O Delfim Neto já falou isso. O Luiz Gonzaga Belusa, numa entrevista muitos anos atrás, já falou isso. O Reinaldo Azevedo já falou isso. O Chico de Oliveira, sociólogo famoso de São Paulo, já falou isso. Um bocado de gente já falou isso. Né? E só que é difícil para algumas pessoas encararem. Vamos pensar o que isso significa. O Lula é avesso ao risco, ao confronto. Beleza. É possível enfrentar o poder da classe dominante sem risco? Não. Né? Não. Veja, não é possível alcançar o socialismo ou até mesmo menos fazer reformas populares sem agitar o conflito político. Então, assim, a especulação imobiliária e as construtoras nunca vão aceitar sem lutar uma reforma urbana. O latifúndio e o agronegócio nunca vai aceitar sem lutar uma reforma agrária, o combate à dependência científico-técnica, ao uso intensivo de agrotóxicos, à destruição ambiental. Os bancos nunca vão aceitar sem lutar o combate ao rentismo e a expropriação de riqueza que os bancos fazem contra toda a classe trabalhadora brasileira. Os Estados Unidos nunca vai aceitar, sem lutar, que o Brasil adote uma política soberana de desenvolvimento de ciência e tecnologia, criando inclusive um sistema nacional de inovação para combater a dependência científico-técnica, né? E por aí a gente vai indo. Então, assim, toda bandeira estratégica de esquerda, educação pública, universal, de qualidade, entra em confronto com alguém, né? Eu citei o exemplo da educação, mas é isso. A bandeira da educação pública, universal, 100% de qualidade, entra em confronto com o interesse dos monopólios privados da educação. Um SUS de qualidade, universal, de acordo com os princípios da reforma sanitária, entra em confronto com o interesse das empresas privadas da saúde e dos monopólios estrangeiros que controlam hoje o mercado de fármacos e material médico hospitalar no Brasil. E por aí vai indo. Então, assim, não existe uma bandeira, uma reforma ou de temas estratégicos para a própria construção da Revolução Brasileira, do socialismo no Brasil, que não entre em confronto com interesses e frações do capital
ou de toda a classe dominante. A partir do momento que o seu pressuposto político é você desarmar o confronto e não você buscar o confronto, a consequência prática disso, o resultado esperado, é que não vai sair reforma nenhuma, para não falar de revolução, entendeu? Veja, se a lógica da atuação política é nunca buscar o confronto, o resultado prático disso vai ser nunca ter como horizonte reformas populares ou a Revolução Brasileira, ou os dois, né? E aí, repare, a partir do momento que você faz isso, é preciso criar justificativas teóricas para a paralisia, porque é muito difícil dizer para o militante que se entende como de esquerda, como socialista, até como comunista, dizer assim, a gente tem aqui um projeto político que se afirma como defensor da classe trabalhadora, mas que tem, por essência, a negação do conflito e da politização. É um negócio que eu falo no canal aqui há muitos anos, em livro, palestra e tal, né? Vamos lá. Como é que você justifica essa paralisia? Você cria muletas teóricas. Então, uma muleta teórica muito usada na década passada, aliás, década retrasada, né? Dos anos 2000 até 2010, que quase ninguém lembra mais hoje. Uma muleta muito usada é que o PT ganhou a presidência com Lula, né? Primeiro mandato. O PT está crescendo. Crescendo em quê? Crescendo o número de prefeituras, crescendo o número de deputados estaduais, deputados federais e tal, mas ele não tem a hegemonia na sociedade. A sociedade brasileira não é de esquerda. A sociedade civil brasileira ainda é muito conservadora. Então, na época que o PT estava crescendo pra caramba o número de deputados federais, estaduais, prefeitos, veja, tinha um debate na boca da eleição de 2002 se o PT iria ou não passar o PMDB num futuro próximo em número de prefeitos no Brasil, porque à época o PMDB era o partido que mais tinha prefeitos no Brasil. Então o PT estava varrendo tudo, tinha conseguido até ganhar a prefeitura de São Paulo, que fazia muitos anos que isso não acontecia, com o Fernando Haddad. Então veja, o debate era, o Lula tem 80% de aprovação, tem maioria do Congresso, tem presidência da Câmara dos Deputados, lembre-se disso, viu? Tem presidência da Câmara dos Deputados, está indicando uma porrada de ministros para o STF e tal, mas não tem hegemonia na sociedade civil, então não pode pautar reformas estruturais. Essa era a conversa, essa era a justificativa. Aí, hoje, frente à situação do Congresso, a lógica é, não dá para fazer nada porque a sociedade está muito conservadora, o que é verdade, e a situação no Congresso é muito difícil, o que também é verdade, mas veja, a justificativa de agora, ela é secundária. O que é central é justificar o imobilismo. Então, assim, não importa a conjuntura, vai ter alguma desculpa para o imobilismo. Não importa qual, mas vai ter. É isso. Esse é o elemento central. Vai ter alguma justificativa para o imobilismo. Então é isso. O Lula, ao final do segundo mandato, tinha 80% de aprovação. Era o presidente mais popular da Terra. O PSDB estava sem discurso nenhum de oposição. Tinha até um conversado, inclusive, que o Lula tentava recrutar o Aécio Neves, né? Para vir para o PSB, abandonar o PSDB e engolir metade do PSDB de Minas Gerais. Tal era a crise que estava no PSDB sem discurso de oposição. O antigo PFL, né, que virou DEM, quase que acabou, uma crise do caralho também de identidade e tal. A oposição em crise, presente popularidade pra caramba, matava e morria, fazia o que queria, conseguiu eleger uma sucessora que ninguém conhecia. E assim, aqui não é desprezando a biografia, a história da presidenta Dilma, não. História muito massa, louvável, de resistência à ditadura e tal, mas vamos lá, ninguém conhecia Dilma, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, sabe? Então, assim, conseguiu eleger de maneira fácil, diga-se de passagem, a Dilma e tal, mas não podia fazer nada. Não podia pautar nenhum enfrentamento, não podia pautar nenhuma reforma, nada. Agora a desculpa é outra. Então, veja, tem um balanço aqui que a gente precisa fazer, que é, se desaprendeu algo básico, que é, você, para conseguir vitórias, precisa ter um programa político e pautar esse programa político. Você pode ser derrotado agora, pode ganhar no futuro e tal, mas você só tem chance de ganhar se você mobiliza, se você politiza, se você disputa, se você coloca esse programa
como elemento central da sua agenda política, inclusive as negociações giram em torno desse programa. Então, porque se a lógica fosse, não dá para fazer nada, porque tem minoria no Congresso, veja, todas as prefeituras do PT nos anos 80 e 90, grosso delas foram com minoria na Câmara dos Deputados. Fizeram muita coisa. A própria prefeitura da Irundina foi com uma minoria na Câmara dos Deputados e Vereadores, Câmara dos Deputados e Vereadores, ou na Câmara de Vereadores de São Paulo, uma maioria oposicionista agressivíssima. Uma prefeitura muito boa, infinitamente melhor que a do Fernando Haddad, diga-se de passagem, né? Então, assim, se criou uma justificativa oficial para a paralisia. E essa justificativa oficial, ela precisa ser mantida de todas as formas. Então, ano passado, em 2024, vamos lembrar, apareceu a pauta da PL do estupro, né? Aí, qual foi a reação do governo Lula? A reação do governo Lula foi, dentro de uma lógica da correlação de forças não dá, porque a sociedade está muito conservadora, o governo lavar as mãos e não fazer nada. Aí começa uma reação do movimento feminista no Brasil inteiro, e faz gigantescos atos de rua e consegue ganhar opinião pública contra a PL do estupro, né? O governo Lula lava as mãos de novo e diz que isso não é assunto do governo, isso é assunto da Câmara, porque mesmo vendo que a correlação de forças estava favorável para derrotar o projeto, o governo não quis entrar num conflito, num confronto com Arthur Lira e a gangue que ele controla no Congresso Nacional, perfeito? Ainda em 2024, no final de novembro, explodiu a pauta pelo fim da escala 6x1, inclusive constrangendo o Congresso ao ponto de que aquele Congresso que é em maioria de ladrão, de reacionário, de canalha, de neoliberal, a maioria do Congresso deu as assinaturas para protocolar a PEC pelo fim da escala 6x1. O governo não só ficou calado, como atuou para desmobilizar a luta, porque ele não queria um confronto com o patronato, né, que é contra o fim da escala 6x1. Ainda no mesmo período, foi revelado o plano para matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin, né, dos Kids Pretos. Qual foi a postura do governo? Foi tratar aquilo ali como um tema judiciário, deixar para o STF não politizar e não mobilizar nada em cima daquilo. E a gente pode sair estendendo os exemplos ao infinito. Todas as vezes que surgiu uma oportunidade do governo surfar numa pauta com força na sociedade para, inclusive, potencializar essa força, o governo, ele bota o pé no freio, ele, inclusive, em vários momentos desmobiliza porque ele não quer conflito, ele não quer politização, ele não quer mobilização. Então, assim, estamos falando de uma postura política que nega a capacidade histórica da classe trabalhadora em movimento conseguir mudar a correlação de forças para pautar conquistas, dado que a postura do líder maior do campo político, que é hegemônico nas esquerdas, Lula, é de negar todo o conflito. Então, neste sentido, só é passível de conquista o que pode ser traduzido em políticas públicas negociadas com as elites políticas e com a classe dominante que não entrem em conflito com os interesses da elite política e da classe dominante. Ou seja, dá para conquistar uma política pública? Até dá. Dá para conquistar reformas? Nunca. Dá para conquistar um marco histórico como a criação do SUS ou a criação da Petrobras? Nunca. Porque não dá para fazer isso sem conflito, entenderam? À luz desta análise, fica mais clara aquela clássica entrevista do Brizola, em 94, que o Brizola falava que o Lula era neoliberal. O primeiro a falar isso não foi eu não, viu? Foi o Brizola. 94, e o Brizola fala que o Lula tá com a cabeça dentro do sistema. Opa! Se o pressuposto do fazer político é nunca agitar o conflito, nunca mobilizar, nunca pautar uma negociação em condições de ofensiva da classe trabalhadora, a função é, os compromissos históricos estão submetidos à permanência, à manutenção do sistema. Então, veja, eu não tenho dúvidas que o Lula se preocupa de verdade com a fome. Isso, para mim, é fato. O Lula se preocupa de verdade com a fome. Eu não tenho dúvida que ele realmente se emociona quando alguém passou a comer no governo dele, quando a galera foi para a universidade, quando a galera conseguiu comprar um carrinho e tal. Ele se preocupa com isso de verdade. Só que esta preocupação dele tem sempre um asterístico. É importante combater a fome? Sim. Desde que isso não signifique enfrentar o latifúndio. É importante garantir condições de consumo para a classe trabalhadora? Sim.
desde que isso não signifique enfrentar a burguesia interna. É importante garantir universidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora? Sim, desde que isso não signifique confrontar o mercado privado da educação. Entendeu? Então Lula se preocupa de verdade com isso, mas se preocupa dentro de uma lógica que é conservadora. Conservadora porque ela está adaptada a uma lógica gerencial do sistema. Não é nunca confrontar o sistema, é gerir o sistema. Sabe? Mas vamos lá voltar para o Breno Altman. Garcia, já falecido, uma comparação entre Lula e o Chaves, muito divertida. A gente, por acaso, entrou num avião juntos e estávamos conversando sobre a situação latino-americana. Isso aí era 2006, 2005, 2006, no período do mensalão. E aí ele disse para mim, daquele jeito bem humorado, Marco Aurélio, ele disse: Breno, a solução para a América Latina era um liquidificador. Aí eu perguntei: professor Marco Aurélio, por que um liquidificador? Porque a gente sabe pegar o Lula e o Chaves, colocar no liquidificador e bater, para sair dos dois uma síntese. Porque ele dizia assim: o Lula, com a sua formação sindical, o confronto só em último caso. E o Chaves, por sua formação militar, o confronto era a forma de tratar todos os problemas. Então, se os dois passassem para o liquidificador, a gente teria boa parte dos problemas resolvidos. Então, o Lula é essa característica, ele é um conservador. Medo, eu não acho que ele tenha quando ele está sob risco iminente, quando ele tem que reagir para sobreviver. Ele já deu provas de que ele é capaz de fazê-lo. Na greve do ABC de 1980, lembra? É uma cena que está até filmada, né? Que a direção do sindicato negocia com a Fiesp um acordo para acabar a greve. Quando ele chega na Vila Euclides, ele vê que as massas não queriam o fim da greve, e ele faz um turning point na Assembleia, ele faz um giro na Assembleia. Você deve estar lembrado disso, acho que é a greve de 80, se eu não me engano. A de 80, não, é de 80, É de 80, né? Então, ele faz um giro... Naquela época, o giro dele foi tão forte que eu me lembro que no 1º de maio de 1980, o Voz da Unidade, que era o jornal do nosso antigo PCB, chegou a estampar um título que era contra o Lula. Eu não sei se era do tipo Lula, agente do imperialismo, mas era quase isso. Mas era perto disso. Era perto disso. Exatamente por causa do giro na greve da Vila Euclides, porque na época o PCB era favorável a acabar com a greve. Né? Sim. Então, agora, ele então não tem medo. Eu não acho que seja uma característica dele o medo, mas o conservadorismo. Sim. Quando é que o conservadorismo dele é abalado? Quando a sobrevivência o obriga ao confronto. E essa é, vamos dizer assim, a nossa esperança, né? De que a sobrevivência o obriga ao confronto. Não, eu não acho que o Lula tenha medo, né? Não, mas acho que ele é um promotor do afeto do medo, né? Mas aí, veja, querido Breno e todo mundo. Então, neste caso, a referência por trás da ação de Lula não é a preocupação estratégica com a classe trabalhadora e o Brasil. É a preocupação com manter a hegemonia das esquerdas. Vamos lá. Se o Breno Altman está certo, e eu acho que está, o que ele está falando só é possível que o Lula mude a política econômica, porque o debate começou assim, viu? Sobre as consequências da política econômica tocada pelo governo Lula, né, operada pelo Fernando Haddad, que fez com que a popularidade do Lula desabasse, inclusive no Nordeste, agora na última pesquisa Quest. Então, segundo Breno Altman, o Lula só é capaz de comprar algum confronto, porque mudar a política econômica significa comprar confronto, né? Se a sobrevivência dele, enquanto liderança política, eleitoral e tal, estiver ameaçada. Ou seja, o padrão de referência não é a preocupação com a classe, é a preocupação com a biografia dele. O padrão de referência não é a preocupação com a classe, é com a biografia dele. Até aí, é isto. A vida é isto, as pessoas têm vaidade, todo mundo tem vaidade, viu, gente? Eu tenho, todo mundo tem vaidade, todo mundo tem ego e tal e tal. Mas veja, isso é um problema, né? Então, peraí. Então, a mudança da política econômica não tem como variável central se a política econômica está sendo ruim ou boa para a classe trabalhadora. Tem como variável central, a preocupação do Lula com a sua sobrevivência política eleitoral. Se isto for verdade, é claro que o meu amigo Breno Altman não vai tirar essa conclusão, mas eu preciso tirar a conclusão que para mim é lógica. Se isso for verdade, a única coisa que pode fazer com que o governo Lula realmente mude a sua política eleitoral é uma fortíssima oposição de esquerda ao governo. E veja, por mais que a política econômica do governo Lula enfraqueça o governo e está enfraquecendo, é muito difícil, quiçá impossível, que o governo Lula não chegue na eleição de 2026, especialmente se o Lula for o candidato à reeleição. Se não for Lula candidato, aí é outro cenário.
Mas se for o Lula candidato à reeleição, é muito difícil, quiçá impossível, que o Lula não chegue na eleição 2026 com, no mínimo, 25% dos votos. Muito difícil, muito difícil. Eu diria quase impossível. De tal sorte que, com 25% dos votos de partida, é muito difícil você não estar no segundo turno. Muito difícil, sabe? Então, por mais que a política econômica do governo seja desastrosa para a classe trabalhadora, e isso está claro, né? Ah, Jones, está com saudade de Bolsonaro? Não, a política do Bolsonaro também era uma merda, mas o governo, inclusive, foi eleito prometendo enfrentar vários aspectos da política e do modelo econômico deixado pelo Michel Temer e pelo Bolsonaro. Estou só cobrando, inclusive, promessa de campanha, viu? Algumas pessoas esqueceram as promessas de campanha, mas eu lembro de todas. Pois bem, voltando. O governo só tem chance de se sentir ameaçado mesmo, não do ponto de vista eleitoral, porque do ponto de vista eleitoral ele pode ficar preocupado. Mas assim, acho muito difícil chegar num cenário que o Lula não tenha 25% dos votos no mínimo para entrar na eleição 2026. Mas o governo pode se sentir ameaçado se ele vê que está perdendo bases sociais organizadas. Se ele vê que na cultura, no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento negro, no movimento de mulheres, nos movimentos populares, tem uma insatisfação tão grande no governo, estão se procurando alternativas ao petismo. E há um descolamento da capacidade do petismo de dar linha política nesses espaços de luta. Aí, neste sentido, pode ser que o governo se sinta ameaçado, a sobrevivência do PT enquanto hegemonia da esquerda, e aí possa se mexer. Porque a própria virada não, né? Mas a mudança da política econômica do governo Lula II teve muito a ver com a criação do PSOL e a votação espetacular que a Heloísa Helena teve em 2006. Veja, é claro que o PT não fez uma mudança na política econômica só por causa daquilo. Claro que teve um cenário externo favorável, é claro que teve o próprio impacto da crise do mensalão, mas o PT teve que fazer, no governo Lula II e o próprio Lula, uma política um pouco mais à esquerda comparado com o governo Lula I, porque ele viu que nas bases organizadas, né, além do PSTU, tá bastante forte à época, diga-se de passagem, o PSOL estava surgindo ali para disputar uma alternativa institucional. Então, quando ele sentiu uma leve pressão, isso num caldo mais completo, mais amplo, isso forçou uma política um pouco mais à esquerda. Então, pela fala do Breno Altman, a conclusão que a gente tira é que, para o governo Lula, talvez mudar a política econômica é fundamental fortalecer uma oposição de esquerda. Uma oposição de esquerda que não só faça crítica à política neoliberal do governo, como apresente um programa político popular, anti-imperialista e comprometido com a Revolução Brasileira, que dispute o debate público, a opinião pública, a organização da classe trabalhadora por uma perspectiva à esquerda, enfrentando em paralelo a extrema-direita e o neoliberalismo. Acho que é a conclusão que a gente chega, ou não é? Porque veja, se o Lula é avesso ao conflito, é avesso ao risco, se ele só tem chance de assumir algum risco quando ele se sente ameaçado, e do ponto de vista eleitoral a ameaça é relativamente pequena não no sentido de não perder a eleição, no sentido de não ir para o segundo turno. Veja, perder ou não já é outra coisa, mas eu acho muito difícil, a não ser que aconteça um cataclisma, um terremoto político no Brasil, que o PT não vá para o segundo turno se o Lula for o candidato. Se o Haddad for o candidato, aí eu acho que tem tudo, inclusive, para não ir para o segundo turno, se o Haddad for o candidato. Ou se for o Rui Costa, por exemplo, ou um Camilo Santana da vida, sabe? Então, acho que a conclusão que a gente tira dessa fala do Breno Altman é um material muito interessante para a gente pensar a história da nova República Brasileira. Eu acho que às vezes se coloca a culpa na classe trabalhadora, desconsiderando que aqueles que se consolidaram enquanto liderança da classe trabalhadora trabalharam para ir paulatinamente despolitizando e desmobilizando a classe, isso por um lado. E por outro, traz uma reflexão muito importante para a conjuntura. É isso, se o presidente Lula só muda, só corre risco, se ele se sentir pressionado, tá faltando mais pressão do lado da gente, né? Porque, aparentemente, o presidente Lula e o PT estão muito confortáveis, porque eles fazem um bocado de presepada como atacar o BPC ano passado, e isso não provoca nenhuma debandada significativa de bases. Ou seja, precisa ter mais pressão, né? Para ver se muda essa política neoliberal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.